Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast. Felizes os que ouvem a palavra de Deus. Aqui quem vos fala, Felipe Bezerra, José Ricardo Bezerra. E nós vamos continuar, nós estamos no quarto domingo do tempo comum, e vamos continuar abraçados com Marcos até o final do ano. Até o final do ano litúrgico, levando em consideração. Até o final do ano litúrgico. Como a gente já falou no episódio passado, com a pequena intermédio aí de João 6, mas isso é assuntos para os próximos. No tempo comum, né? Nos outros tempos é próprio, porque na Quaresma, Páscoa, a gente já tem as leituras próprias, que não é do evangelista aí no Marcos, mas esse leitura trienal é no tempo comum, né? Mateus, Marcos e Lucas, ano B, estamos no Evangelho de São Marcos. Exatamente. Então vamos lá, nós vamos ler hoje Marcos 1, 21 a 28, comecinho do Evangelho, que coincide também com o comecinho do tempo comum do ano bienal, que é do ciclo bienal, que são as leituras do começo do tempo comum. Então a gente acaba que às vezes vai se repetir. Já repetimos, né? Exatamente. Nós já lemos esse evangelho na terça-feira da primeira semana do tempo comum. Então, a gente já vai botar o link aí, que eu já fiz uma reflexão para Alexio desse dia, dessa terça-feira aí de Marcos 1, 21 a 28 também. Então, no YouTube eu vou deixar o link do vídeo lá embaixo, aqui na descrição, para você poder assistir também essa. Mas aqui é o podcast de domingo, a gente tem mais tempo, a gente pode conversar mais, então nós vamos poder conversar mais. Podemos? Podemos. Vamos começar a leitura, então, do Evangelho. Apesar de dar o próprio texto também no YouTube, né, a gente gosta de ler, porque na medida da leitura também, que é um dos primeiros passos mais importantes da Alex, né, a leitura, o que o texto diz, que é uma das coisas que às vezes as pessoas acham que já sabem, que já leram, que já conhecem, e, no entanto, quando a gente faz a leitura em alta voz ou a meia voz, né, aquela palavra vai entrando e vai nos dando novas luzes naquele texto. Novas perspectivas, só em ler, às vezes era um detalhe que a gente nunca tinha prestado atenção, e ali, naquela hora, o Espírito Santo chama a atenção e diz, olha para isso aqui, olha que coisa interessante. Exatamente. Então, a gente vai ler aqui, evidentemente não estamos fazendo uma Lexio Divina aqui, mas a gente vai ler exatamente para ajudar na sua Lexio Divina. Então, vamos lá. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, de versículo 21 a 28. Na cidade de Cafarnaum, no dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Então, na sinagoga, estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muitos pontos, né? Já nessa primeira leitura, eu já tinha começado a ler também e meditar sobre isso aqui, e como a gente disse, já tinha meditado outro dia para Alexio desse dia. Mas na de hoje, nesse podcast dominical, desse quarto domingo, a gente vê aí, pelo menos, alguns pontos aí que a gente pode aprofundar, né? Jesus entra na sinagoga no dia de sábado. E muito tradicional. Começa dizendo logo o dia a dia de Jesus, que era entrar na sinagoga todo sábado. O ensinamento de Jesus, e aqui depois a gente vai falar do ensinamento com autoridade de Jesus. Jesus ensina com autoridade. Ou pelo menos a primeira manifestação na sinagoga da autoridade que Jesus tinha de ensinar na sinagoga, né?
Eu acho interessante isso, porque eu fico pensando, Jesus ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. O que é muito até paradoxo, né? Se a pessoa é mestre da lei, teoricamente ela tem autoridade. Mas por que é que Jesus fala com quem tem autoridade e os mestres da lei não falam com quem tem autoridade, já que eles são mestres da lei? Né? Esse questionamento já solta, né? Eu não quero entrar no mérito dos mestres da lei, porque não quero desmerecer eles. Mas, de certa forma, Jesus é a palavra, né? Ele está falando de si, da revelação. E ele é a palavra. Então, não tem como ele não falar sem temor e destemor de si mesmo, do Pai, que ele é e se conhece, né? Aquela imagem de Santo Agostinho da Santíssima Trindade. E a impressão que eu tenho, os mestres da lei, é porque eles devem inventar, sei lá, o que eles dizem assim, não, eu vou falar isso, mas talvez não seja bem assim, então, porque tem um colega aqui do lado que talvez vá me questionar, então deixa eu querer me esquivar aqui. E aí, nesse, acaba não ensinando nada com ninguém. Ou então inchando a lei, né? Como o fermento dos fariseus. Eu tenho outras teorias sobre esse autoridade aí dos mestres da lei, né? Porque os mestres da lei, eles se baseavam ou faziam citações de outros rabinos ou Sim. remetiam ao próprio Moisés. Então, ele não citava por ele mesmo, ele não podia dizer, não, eu digo isso. Jesus vai Sim. dizer, eu, porém, vos digo. Jesus, Moisés disse isso, vocês eu, escutaram, mas eu estou dizendo outra coisa. exatamente, né? Então, Jesus é o novo Moisés. Então, já se coloca aí, inclusive aí na primeira leitura do domingo de hoje, é do Do Deuteronômio, profeta, exatamente. que Moisés vai lá citar e diz, olha, vocês, vai haver um profeta como eu, a esses vocês devem escutar. Então, Jesus vai se apresentar como esse novo Moisés, explicitamente lá no Evangelho de Mateus, lá no Sermão da Montanha, quando se coloca essa posição, né? Ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo, né? Então, essa primeira referência dos mestres da lei que citavam a sua autoridade em função de outros rabinos ou do próprio Moisés, e Jesus não. E o segundo ponto era que os mestres da lei, eles eram falhos, eram pecadores também. E Jesus, ninguém o podia acusar de pecado. Então, a incoerência de palavras e ações, né, entre atitudes de um e de outro, os mestres da lei, internet. não podia, né? Jesus vai acusar lá, né, João 8, lá que ele fala, João 8,46. Quem pode me acusar de pecado, né? E eles ficaram calados, porque, né, mesmo no sábado, a controvérsia do sábado, que queriam acusar Jesus de ser contra a lei, não é? De não seguir a lei sabática, né, o descanso sabático, de violar o sábado. Jesus tem autoridade sobre o sábado, né? E pode dizer isso, né? Então, esses dois aspectos aí dos rabinos, dos mestres da lei em relação a Jesus, porque é muito diferente, né? Foi um dia desse, essa leitura, né, do sábado, que Jesus... Vocês não viram no livro que o Davi foi lá e comeu os pães que eram proibidos e tudo mais? Nesse dia da Lexo, eu fui no Antigo Testamento para ler, né? Qual é a referência? Não fala. É assim, só quem é muito conhecedor da lei, que sabe o Deuteronômio de cor, que vai entender, porque... E olha que não é fácil decorar aquele Deuteronômio, né? Vou fechar os parênteses aqui, mas assim, se a pessoa tem que saber o Deuteronômio de cor, para saber que o que Davi fez era contra a lei, porque no decorrer da narrativa, só fala que Davi foi lá, disse que estava com fome, e o sacerdote deu pão para ele comeu e foi, e segue a narrativa. Não existe o parênteses do autor dizer não, porque era proibido, mas mesmo assim eles comeram. Ah, porque nesse caso. Não, a narrativa corre, segue e acabou-se. Mas Jesus, tão mestre, tão senhor da escritura que era, se vocês não lembram daquela passagem, não era permitido, não, mas eles foram lá e comeram. Isso é uma coisa, tipo assim, isso é uma coisa que, entenda, dentro daquele contexto, humilha completamente qualquer um. Se você não é conhecedor, como Jesus era, você fica, vale, eu nem lembrar que existia essa passagem, não sabia nem que tinha um pão proibido. Então, assim,
se você não está muito dentro desse espírito dessa lei específica, pode passar completamente batido essa narrativa de Davi ter comido o pão, né? Da propiciação. Então, assim, mais uma ênfase no conhecimento profundo que Jesus tinha da Escritura. E da nossa importância de ler também. A gente já Também. tem falado, né, que cada um de nós aí a gente devia fazer essa leitura corrida da Bíblia, como a gente já propôs aqui várias vezes, né? Uhum. E também em relação também a violar o sábado, os sacerdotes, eles violavam o sábado por causa dos sacrifícios, né, por causa da circuncisão, e não eram, não Então, tudo era. bem, né? Pois é, tá tudo bem, porque eram coisas necessárias para serem feitas no sábado. E, no entanto, né, era um dia até de muito mais tarefas do que um dia normal, né? Mas é aquela história Exatamente, também. os padres têm a folga no domingo, na segunda-feira, por quê? Porque domingo é uma loucura, Domingo, eles os padres. 2, 3, 5 missas, e tem lugar em que padre celebra sei lá quantas missas, né? Rezemos pelos padres, né? Porque Na igreja que sofre, a gente cansa de escutar padre que anda 20 quilômetros no sol, na areia quente, para poder celebrar uma missa todo dia. E é isso aí, que vai para. Tem um padre na Rússia que a paróquia dele é do tamanho da Europa. Porque não tem padre, é gigante na Sibéria, imagina. só tem um padre e, tipo, É, as paróquias são as coisas. Ele viaja entre uma paróquia e outra. Ele passa o ano todo viajando entre uma paróquia e outra e celebra a missa. Tem missa que celebra 2 vezes por ano a missa. E olha lá. E a desobriga. Aqui no interior tinha as desobriga. desobrigas. O padre só ia uma vez, perdida no meio do mundo, no meio do sertãozão lá. Aí imagino que seja lá na Rússia aí também, né? Também, não, na Amazônia, no Brasil, ainda tem Na isso. Amazônia, em muitos lugares A ainda, né? Diocese de Tefé ganhou um barco da Ajuda à Igreja que Sofre um dia desse para o padre poder chegar mais rápido, que em vez de demorar 5 dias, agora ele demora 2 dias só para chegar nas capelas, né? Enfim, Ao longo é, dos é, rios lá. é Aí uma o barco missão vai muito ajudando. grande. Exatamente, ele vai de barco, dorme no barco e segue e vive no barco. Enfim, assim, afastamos bastante do assunto, mas voltando também, assim, A autoridade de a gente Jesus, está que a gente voltando aqui tinha para a autoridade falado, de né? Jesus. Uhum. A autoridade de Jesus. E aí a autoridade de Jesus, aí depois, logo em seguida, aí Jesus fala com a autoridade, aí vem esse caso aí do espírito mal dentro da sinagoga, Dentro da semana. o homem com espírito mal na sinagoga. Tem os capeta dentro da igreja. Mas não era a mesma coisa, evidentemente, né? A diferença da sinagoga para a igreja é muito grande. A presença do Santíssimo Sacramento não existia na sinagoga também, mas ao mesmo tempo assim, é muito contraditório, né? Assim, e especialmente se você tem uma mentalidade protestante, mais ainda, né? De dizer assim, não, como é que o cara tá com espírito mau e tá indo ainda para a igreja, né? Como é que tá indo ainda escutar a palavra de Deus? Isso não faz sentido. Mas eu acho que também tem que tirar um pouco, né, dentro do catolicismo. Não existe essa ideia de que todo pecado é culpa do demônio. Se você peca é porque você está com o cão no escuro, né? Como se fala no Ceará. Mas a influência do inimigo, ela acontece em todas as áreas da nossa vida. E se a gente der abertura, não importa se a gente está dentro da igreja ou fora da igreja. Nesse Exatamente. caso, especialmente. Nada impede de que esse cara tivesse uma vida normal e tudo mais, mas ele tivesse dando abertura cada vez mais ao mal. E aí, quando vê Jesus, o demônio não vai conseguir aceitar, né? Se vê Jesus pregando com autoridade a conversão, imediatamente ele tem que se revelar, porque ele não consegue aceitar, né? Pois é, nesse caso aí, o homem era possuído. Então, a possessão, a igreja tem colocado também essas diferenças, né, das infestações, das tentações e da possessão, né? Um caso já extremo. O homem era possuído do espírito maligno aí, do espírito do mal. E estava lá na sinagoga. Realmente aí, essa questão aí tem que ser com cuidado. Tem assim, eu sei que tem dioceses que nem tem, mas
aqui eu acho que agora no Ceará, aqui na diocese, vai ter, acho que Um sempre teve, né? exorcista. O padre responsável pelos exorcismos na igreja. É. Claro que não é Teoricamente, qualquer caso. teoricamente, as dioceses tem que ter pelo menos um, né? O Tem que bispo é ter o pelo menos exorcista, um. né? E Pois normalmente é, tem um então delegado. saber se discernir se a pessoa realmente é um caso de psicologia, de outra situação, ou se realmente é uma causa inatural, como é que chama aí? Antinatural, sobrenatural. Sobrenatural. Se é natural a causa, ou é uma causa sobrenatural. Se é influência do demônio ou não, se a pessoa até que nível, né? Então, nesse caso aqui, a gente não pode duvidar, o evangelista O está que a palavra está escrevendo dizendo é está isso. dizendo que o homem era possuído, então, é uma possessão, né? Sim. Então, se ele for tirar os casos de expulsão de demônios, é o próprio Jesus que investe os seus discípulos da autoridade para expulsar os demônios. Não, se for tirar a página toda quando tem uma citação demônio, não sobra nada do evangelho, porque Pois é. Jesus é nos evangelhos onde mais se fala do inferno na Bíblia toda. Então, não dá para você completamente desassociar disso. Mas também faz parte da missão de Jesus revelar o mal, né? Então, assim, Isso aí é uma das primeiras, é o primeiro milagre de Jesus, é exatamente a expulsão de um demônio. Então já mostra assim para o evangelista qual é o foco dele, né? É a sim. luta contra o demônio, contra o espírito maligno aí. Jesus vem para destruir, vier para nos destruir, né? Lá na frente Vieste já para nos destruir. É a pergunta clara. para isso mesmo. E isso é muito interessante, é voltar. Jesus não dá conversa para o Satanás, né? Porque a Eva foi inventar de dar conversa para o Satanás e deu no que deu. Jesus é cala-te, assim. Cala-te e sai dele, né? Tem esse Exatamente. negócio. E nesse primeiro diálogo aqui, inclusive porque Mateus e Lucas fazem na tentação lá do deserto, Jesus dialogando lá com Satanás, né? Uhum. Mas Marcos diz que Jesus foi tentado, não cita aqui. E aqui na sinagoga, Jesus, ao ouvir o demônio aí gritando, já ele manda calar, tá certo? Não tem conversa com o demônio, não. Esse negócio de conversar com ele aqui é Só quem conversa com só. Satanás é Jesus, e olha lá, ninguém mais, nenhum ser humano deveria ousar. Enfim, Pois é. Santa Teresa d'Ávila vai dizer: não se deve fazer mais caso do demônio do que se faz de uma mosca. E o caso que se faz da mosca é sai. Exatamente. Pega aí a pazinha lá e chuta a música para frente. Então, não tem esse diálogo com a serpente. Exatamente como a Eva lá, né? E no Evangelho de Marcos, então, tem nesse primeiro caso aqui, já esse primeiro milagre, esse foco. Jesus vem para destruir. E apesar do demônio revelar, primeiramente, eu sei quem tu és. E Jesus vai mandar calar, né? O segredo messiânico que a gente já falou alguma coisa aí, mas não dá para a gente aprofundar aqui sobre esse segredo messiânico aqui agora, né? Mas exatamente. É algo interessante a se observar no Evangelho. Várias vezes Jesus diz: olha, não conte para ninguém. Imediatamente depois o leproso está contando para todo mundo. E aí por aí vai. No mesmo caso, né? Mandou o cara se calar 2 versículos depois e a fama se espalhou por toda parte, né? Assim, Mandou, mas não, todo mundo ouviu, né? Então a é, pessoa se manda calar, mas todo mundo já ouviu, meu todo mundo filho. já foi, né? Não tem mal o que fazer, tá todo mundo explicado. Pois é. Mas assim, é interessante porque existe a questão também da fé. Por quê? E porque assim, eu vou dar esse toque porque eu acho que existe também muito na internet as pessoas de darem muita voz aos exorcistas, e não estou querendo desmerecer os exorcistas, mas o demônio é o pai da mentira. Não dá para acreditar em tudo que a gente escuta do demônio no meio das coisas. Então, sabe, porque o demônio disse que a comunhão na mão. Não, se a igreja diz que a comunhão na mão é permitido, é permitido. É o poder das chaves e acabou-se, não tem conversa. Tá dando trégua ao demônio, o demônio não fala. Assim, o demônio é o pai da mentira. Então, eu tô dizendo assim, existe muito na internet hoje, ultimamente, Existe. pessoas dando muita audiência para os exorcistas, para ouvir o que o demônio diz, mas a gente não, de novo, não deve dar
voz ao demônio. Aqui, nesse caso, o demônio falou a verdade, que não tinha como não falar diante da verdade que estava ali diante dele. Mas, de novo, né, assim, a gente precisa ter muita cautela, né? Hoje, acho que também existe a internet, ela eu acho que é a encarnação daquele verso não sei se é São Pedro ou é São Paulo que vai falar de gente que é levado por todo vento de doutrina. Eu acho que é Tiago. É Tiago? A carta de São Tiago que fala aí que a gente precisa ter. Ou é São Paulo Não, ou porque Timóteo lá? São Pedro É, fala que a gente tem que dar razão à nossa fé. é, Mas, estáis prontos, estáis sempre preparados para dar razão a todo aquele que vula pedir, mas com mansidão e respeito, né? mansidão e respeito. Falta Pois é, internet, isso aí que mansidão e falta aí respeito. muito na internet, né? Pois é. Então, está sempre pronto a dar razão da vossa fé, mas com mansidão e Com mansidão respeito. e Agora, muitas respeito. pessoas não respeitam esse mandamento, né? Não, dá razão à fé, mas sem mansidão e sem respeito, e acaba, em vez de Pois é. atrair para o Cristo, afasta do Cristo. Mas voltando, né, assim, a questão de dar a voz ao demônio, que aqui não deu. Outra coisa, assim, vamos fechar esse ponto e voltar para mais um aqui, que é uma coisa que é um tema muito recorrente também no Evangelho de Marcos, e eles ficaram muito espantados, né? E Marcos sempre, eu não sei, se os pobres dos discípulos, eles estavam sempre espantados, sempre assustados, sempre com medo, né? Na, e sempre tem esse, quem é esse? Quem é esse, né? Essa passagem, ela remete bem diretamente a Jesus na barca, que Jesus está na barca dormindo, e o que ele fala para o vento e para o mar? Silêncio, cala-te. E os discípulos vão fazer o quê? Quem é Ficaram com esse? medo. Quem Ficar com é esse que medo. até o vento e o mar obedecem? Ele é o Senhor contra o caos, né? O mar como sinal do caos, e ele é o Senhor também dos espíritos maus. Kyrios, né? O Senhor. E ainda tem gente que ousa dizer que nos evangelhos sinóticos Jesus não se revela como Deus. Eu não, Marcos, aqui no capítulo inicial, primeiro capítulo, primeiro versículo, Jesus, Filho de Deus. Né? Mas, assim, esse segredo messiânico também, Marcos vai mandando calar, porque a revelação final para o discípulo, para o leitor do evangelho, só vai se dar definitivamente na cruz. Quando, se Jesus se revelasse logo no começo aí como Filho de Deus e como Messias, né? Poderia ser mal entendido, mal interpretado. Então, Jesus quis que ficasse no silêncio e que o discipulado fosse um negócio progressivo, aí até chegar na cruz. E quem diz lá na cruz é um é o pagão, centurião, é o é o romano. centurião. É o centurião que vai dizer, esse verdadeiramente era o Filho de Deus. Ah, pois é, você está dizendo. Você que não é nem judeu, está dizendo, avalie, como diz no Ceará. Pois Avalie é. quem estava lá do lado o tempo todo. Isso é também muito bonito. Eu escutei uma vez da pessoa comentando do Evangelho isso, né? Que muitas das coisas que Jesus dizia tinha nome, endereço e telefone chamado Roma, né? Assim, porque as pessoas esperavam o Messias, que era o que ia fazer a revolução e ia matar todo mundo, mas Jesus está dizendo, se te mandarem andar 1 quilômetro, anda 2. Mas isso era uma lei romana. Os soldados romanos tinham o direito de pegar qualquer pessoa e dizer, carregue essa mochila aqui por 1 quilômetro. Então, a pessoa que escuta isso, ele sabe bem direitinho o que Jesus está querendo dizer. Se o romano te mandar andar 1 quilômetro, anda 2. E aí, o que acontece? A gente vê manifestações claras de fé dos romanos, que é o centurião que chama, que tem fé, para dizer, Jesus, não, manda daí que eu obedeço, os outros obedecem, e vai. Então, amai os vossos inimigos é muito claro também, assim, lógico, tem o sentido muito concreto daquele que me faz mal e tudo mais, mas esses inimigos, ele precisa, assim, ele poderia ter dito amai os romanos, rezai por eles, Sim, sim. porque era ali, mas é um sinal muito concreto, porque ali, no tempo mesmo de Jesus, a gente já vê o evangelho fazendo efeito diretamente
sem precisar nem de Jesus ter morrido e ressuscitado, né? Os próprios romanos já estavam olhando e dizendo que esse louco que a gente... Tipo assim, tá tudo... Esse cara está se dizendo que é o Messias, mas o Messias era para deportar os romanos, só que ele está mandando amar os romanos e os romanos estão aderindo a ele. Isso devia dar um nó na cabeça dos fariseus enorme. Eu fico imaginando o pobre do Simão Zelote lá seguindo Jesus. Como é que devia ser a cabeça do Simão Zelote? Porque estava preparado para lutar, pegar em armas, e Jesus vira tudo de cabeça para baixo. E outra coisa também, isso foi Dom José Antônio, uma homilia que eu nunca mais me esqueci, que Dom José Antônio vai falar dos discípulos de Emaús. Que os discípulos de Emaús, mesmo Jesus tendo morrido, mesmo eles tendo aparentemente perdido a esperança, eles continuaram profundamente discípulos de Jesus, porque eles viveram aquilo. Pegaram aquele cara que eles nunca viram na vida e disseram, não, entra, vem comer com a gente. Eles viveram o cristianismo ali, a hospitalidade, eles estavam tão embedados de Cristo que nem se tocaram que eles estavam recebendo Cristo mesmo. E aí, recebendo Cristo, recebendo a Eucaristia, eles entendem. Mas eles estavam ali vivendo de forma muito natural, sem dizer, olha, agora eu vou ser um cara muito legal e eu vou hospedar essa pessoa estranha na minha casa. Não, assim, foi natural, não fica conosco. E aí Padre Pio vai fazer aquela oração linda, né, do Fica Comigo, Jesus. Fica comigo, muito muito bonito. lindo, muito lindo. Enfim, desviei aqui de novo para caramba. Não, mas está dentro aí, né? Porque quem é esse homem, né? Quem está falando, o espanto das pessoas, né? Eu acho que isso também serve para a nossa oração, porque, como você disse também, eu acho que em outros domingos atrás, quando a gente tenta pegar Jesus ou querer saber quem é Jesus ali, eu já defini, já fechei, já dei o nome ali, está longe, está longe. Está longe. Está longe. Então, precisamos ter esse espanto, ter essa admiração, porque sempre vai nos espantar. São coisas que vão nos acontecer, que a gente vai ficar espantado, que a gente não vai entender, e que só na oração, só na meditação, né? Essa semana também eu estava colocando nas Lexos aí, que é preciso rezar porque Deus nos fala nos acontecimentos bons e os não tão bons assim, também. porque Deus nos fala de tudo, de muitas formas, né? E a gente refletir, meditar e louvar, porque quando a gente murmura, quando reclama, aí pronto, aí Satanás já... O demônio já fez a festa, eu não gosto de atribuir nada ao demônio, não, mas é mas inevitável. Exatamente, você tá tirando o louvor dos seus lábios, alguma coisa vai entrar no lugar, né? Só vai, então, prejudicar e piorar as coisas. Não adianta, né? Então, temos essa consciência de que a gente não vai entender tudo e a gente precisa nos submeter diante da onipotência e da soberania, da sabedoria de Deus. A gente não sabe tudo, né? Esse é um dos pontos aí muito bonitos para a gente rezar hoje aí, né? Uhum. Quem é esse homem aí, espantado, né? Colocar essa autoridade de Jesus, a gente não se espantar, a gente acha que já conhece tudo, já conhece o Evangelho, já... Isso aqui, nem vou ler mais o de hoje, isso aqui eu já sei de novo. De novo, essa página aqui, não tem nada que a gente rezar com isso. Eu acho que a pessoa que acha que conhece o Evangelho é porque rezou muito pouco ainda. Porque à medida que a gente reza, que a gente lê de novo e vai se assustando toda a vida, chega uma hora que a gente já descobre mesmo que é isso mesmo, que a gente não sabe nada mesmo não, e que quanto mais a gente lê, mais a gente vai descobrir. Enfim, a gente pode saber de cor, mas mesmo sabendo de cor, ainda vai ter coisa que vai chamar a atenção. Um amigo meu, comentando com ele, que achava que eu ainda estava muito longe de conhecer, ele tomou um susto assim. Se você que é desse jeito, que se você acha muito que... a palavra, acha que não sabe nada, de rapaz. Eu disse, meu filho, quanto mais você acha que sabe, menos você sabe. Menos ainda, porque é a riqueza e cada coisa que você vai lendo, que vai se lembrando, né? São coisas que Deus vai suscitando, como a gente disse aqui no começo. Quando a gente lê em meia voz, Deus suscita aquela palavra, né? O que é isso? Que é isso, Me lembrando né? aqui
O que é isso, o né? maná. O que é isso? É o maná, mas a palavra de hoje, hoje tem essa passagem aqui, o que é isto aqui, é o versículo aqui do, né, quando eles perguntavam uns aos outros, o que é isto, um ensinamento novo, né? Então a gente se espantar com esse ensinamento novo, o que é isso, né? Perguntar para nós mesmos, diante dessa, né, dessa surpresa que Deus nos revela, o que é isso? Mas aí, tipo assim, agora que o senhor falou do que é isso, eu me lembrei do maná. Porque maná é literalmente o que é isso. E aí eu já estou Exatamente. fazendo outra ligação aqui da palavra que É, enriquece, que é alimento, e que Jesus é a palavra. Esse ensinamento. Maná, olha aí, ó. Maná, um ensinamento novo dado com autoridade. Meu Jesus. Pronto, já tem outro tanto para a gente rezar aqui, ó. é o versículo 27 aí no Evangelho de hoje aí que fala o que é isso, né? Quando Exatamente, ele diz versículo aqui um novo 27. ensinamento. O que é Maná. isso? Um novo ensinamento. O que é isso? É o maná. É o maná. É o pão da vida, O pão né? da vida tá É o aqui. pão dos anjos. Pão dos anjos. É esse aí que a gente tem que buscar e se alimentar dele, né? Panes angélicos. Pois é, quanto tempo aí nós já estamos aí, né? Já Não sei, passamos o aí senhor que dos está com a... 35, né? por aí. Uns 30 minutos mais ou menos, né, para a gente, né? E você vê, a gente começou a falar de alguns pontos aqui do Evangelho de hoje, não vimos tudo, mas Para quanta variar, riqueza, né? quanta Não tem riqueza. como a gente seguir versículo por versículo e ir aprofundando tudo, porque senão vai ultrapassar aí muito tempo aí dos nossos ouvintes aí, telespectadores, né? Mas eu sugiro isso, você rezar com a leitura, primeiro fazer essa leitura que o texto diz, o que o texto me diz, né? Esse ensinamento novo aqui, o que é isto, para mim aqui é fresquinho mesmo. Para mim aqui foi agora, porque eu nem tinha Uhum. notado, né? Foi na leitura que Nem eu eu. anotei aqui, risquei, Que é porque, isso. né, é para rezar depois aqui, pegar o texto e rezar, né? Não, eu já tenho a minha oração pessoal de domingo, tá aqui já, já está separado o maná bem aqui. Bendito seja Deus. Pai, o Senhor entrega hoje? Vamos rezar então, pedir ao Senhor então esta graça aí desse domingo, esse quarto domingo aí, mais um domingo do Senhor, dia do Senhor por excelência, né? Todos os dias são dias do Senhor, mas o domingo é o Dominus, né? Dominus Dei, é o dia do Senhor por excelência. A gente pediu ao Senhor esta graça de nos aproximar dele, da sua palavra, nos aproximar do pão eucarístico na Santa Missa. Pedir ao Senhor esta graça de não deixar para a última hora, do último minuto, né, do dia, do domingo. A gente, às vezes, né, sei que às vezes não se dá para participar de outras missas, né? Muitas pessoas já vão no sábado, a partir do meio-dia já cumpriu o preceito dominical do sábado à tarde, a partir do sábado à tarde, mas muitas pessoas acabam deixando para domingo, 8 horas da noite, para rezar, para participar da missa. Mas você que já desde o sábado já vai ter esse podcast aqui para rezar, você possa mergulhar com essas dicas aí, com esses pontos que a gente partilhou, que o Senhor lhe dê esta graça, né? Então, peçamos pela intercessão da Virgem, esta graça também, ela que, primeiro sacrário vivo, que trouxe o Senhor 9 meses no seu seio, possa também ela nos ajudar a mergulhar, ela que guardava, meditava todas essas coisas no seu coração. Vamos pedir, então, pela intercessão da Santíssima Virgem, esta graça para esse domingo do Senhor. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Rainha da paz, Dai-nos a paz. São José, rogai por rogai nós, por nós, providenciai. providenciai. Shalom. Deixa o like aí, deixa o comentário, Por né? favor, deixe seu like se você assistiu Encaminhe até para o aquela pessoa final. que você acha que vai gostar desse Pessoal, podcast olha, aí. você que é da comunidade Shalom, mande o pessoal da sua célula, mande no grupo da célula. Você que é do grupo de oração, mande no grupo de oração. Você tem aqui o link no YouTube, compartilhe com todo mundo, para que mais pessoas conheçam, mais pessoas se inscrevam nesse canal e mais pessoas conheçam e amem a palavra de Deus, porque é só isso que a gente quer, gente, tá bom?
Pois é, de maneira muito assim informal, né? Porque a gente não, assim, eu não sou padre nem diácono, eu sou casado, né? 8 filhos aqui, o meu mais velho, o Felipe aqui, tá certo? Também Então, casado, também 2 filhos. casado também, então nós temos todas as nossas atividades, os nossos deveres de Estado, Sim. mas encaminhe também para os seus amigos e familiares também, porque a gente não quer ser uma coisa muito formal, mas dentro dessa nossa partilha, a gente vai mostrando alguns pontos para você rezar, conhecer, crescer, né? Conhecer mais Jesus, que é o nosso objetivo aqui. Deus abençoe. Até a semana que vem, se você só escuta o podcast, ou então até amanhã, se você segue a gente no Instagram. E Shalom.